Tem gente que adora se enganar. Chega de se enganar. Chega de buscar atalhos. Chega de buscar coisas que não funcionam. Vamos para o que funciona. A ordem simples. Eu vou buscar a Deus. Ao invés de ficar revoltadinho com Deus, eu preciso do favor dele. Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa pela minha ignorância, Senhor. Pela minha estupidez. Eu fui um animal irracional. Aí Deus começa a parar para dar uma atenção. Porque agora está começando a ter humildade. Está começando a ter entendimento, sabedoria. Então, chega de buscar atalhos. Chega de buscar caminhos que estão deixando as coisas muito mais caras. Estão ligados às nossas vitórias. Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor preparou o melhor para o final. E eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Que Deus abençoe a todos grandemente. Graças a Deus. É um prazer estar aqui mais uma vez. Começando o nosso dia, 6h10 aqui nos Estados Unidos, 7h10 aí no Brasil. Graças a Deus, mais um dia muito abençoado em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero ler para você uma passagem muito interessante, muito ilustrativa, por sinal, daquilo que algumas vezes a gente pode estar fazendo de uma forma cega e estúpida, fazendo as piores escolhas, dando tudo errado e ainda achando que está certo, né? Então vamos ler juntos aqui essa passagem de 2 Crônicas 28, quero ler a partir do 16 até o 25, curtinho, mas que nos traz muitos ensinamentos, né? Diz assim, ó: Nessa época, o rei Acás pediu ajuda ao rei da Assíria. Olha só. Era o rei de Judá, que conhecia, teoricamente, a palavra, que conhecia o Deus, nosso Deus Todo-Poderoso, né? Mas ele foi pedir ajuda a homens. O rei Acás pediu ajuda ao rei da Assíria. Os exércitos de Edom tinham invadido Judá outra vez e levado prisioneiros. Os filisteus haviam atacado cidades nas colinas de Judá e no Neguebe. Conquistaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon, Gederote, além de Socote, Timna e Dinzo, com os seus povoados. O Senhor, fala comigo por gentileza, o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Judá. Olha só, o Senhor humilhou toda a nação por causa do seu líder, por causa de Acás, rei de Judá. Pois, por que ele fez isso? O Senhor fez isso, pois ele havia incentivado o povo a pecar e havia sido inteiramente infiel, né? Tem alguns homens da palavra que é dito, né? E ele foi inteiramente fiel. Olha só, aqui o Acás ele conseguiu isso, né? Ele conseguiu ser inteiramente infiel ao Senhor. Olha que expressão terrível, né? Porque assim não tinha, tem partes na Bíblia, né, que o Senhor fala, né? Mas ainda tinha algo bom ali. Ainda tinha alguma coisa que dava para aproveitar. Aqui no caso de Acás foi 100% para jogar fora, para estragar, para ter problemas, né? Foi inteiramente infiel ao Senhor. Olha que coisa terrível. Quando Tiglat-Pileser, rei da Assíria, chegou, mas ele não pediu aqui, no 16, o rei Acás pediu ajuda ao rei da Síria. Olha só. Mas agora, olha aqui o que acontece.
o Tiglat-Pileser chegou, né? Ó, o rei da Síria chegando aqui, ó. O que ele vai fazer? Vai me ajudar, claro, né? Eu pedi ajuda para ele. O rei da Síria chegou, atacou Acaz, em vez de ajudá-lo. Olha que loucura. Acaz tomou objetos, né? Então vamos resolver, né? O homem está nervoso, vamos acalmar a fúria dele, então. O rei da Síria, o Tiglat, aí, ó, ele não está bem. Vamos então comprar a amizade dele, né? Tomou objetos de valor do templo do Senhor, olha a falta de temor, do palácio e das casas dos oficiais. Ó, todo mundo aí, ó, vamos quebrar o cofrinho, pegar as joias, o ouro aí, né? E os entregou ao rei da Síria como tributo, mas de nada adiantou. Mesmo nesse tempo de grande dificuldade, o rei Acaz foi ainda mais infiel. Se dava para piorar, ele conseguiu. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o haviam derrotado, pois disse, olha só a inteligência do rei Acaz. Bom, visto que esses deuses ajudaram o rei da Síria, também poderão me ajudar, se eles oferecer sacrifícios. Olha, mas é óbvio isso, né? É óbvio, né? O rei da Síria, da Síria, ele conseguiu algumas vitórias, porque os deuses dele são mais fortes. Ora, está claro isso, é óbvio isso, né? Em vez disso, porém, eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Judá. Acaz pegou os utensílios do templo de Deus e os despedaçou. Olha agora, ficou revoltado. O que sobrou do templo de Deus que ele não deu para o Tiglat-Pileser, agora ele ficou revoltado. Ele pegou tudo, quebrou tudo, trancou as portas do templo do Senhor para que ninguém pudesse adorar ali e fez altares idólatras em cada esquina de Jerusalém. Colocou santuários idólatras em todas as cidades de Judá para queimar incenso a outros deuses. Olha a provocação, fecha o templo, ainda levanta altares, ainda queima incenso para eles. Com isso, provocou a ira do Senhor, o Deus de seus antepassados. Acho que está bom, né? Está bom de derrota aqui, está bom de cabeça dura e de teimosia. Você vê que tem algumas pessoas, pessoal, que ele está vendo que nada está funcionando e ele consegue ser mais ignorante ainda. Ele tá vendo que não, a receita de vida dele não está dando certo. É igual eu falei esses dias. É igual uma receita de bolo. A minha avó fez o bolo, a minha mãe fez o bolo, a vizinha fez o bolo, todo mundo fez o bolo e deu certo. Eu vou lá, faço o bolo, dá errado. Eu vou falar o quê? Não, esse bolo não presta. Não, a minha receita está errada. Se todo mundo fez direito e deu certo, só o meu que deu errado, obviamente que a falha está em mim. E não que a receita do bolo está errada, porque alguém mostrou que dava certo. Como a gente falou aqui, ó, o Deus dos seus antepassados, ou seja, funcionou para os antepassados. Funcionou o Deus de Israel para Isaac, para Abraão, para Jacó, para tantos homens que vieram. Mas você vê que o ser humano é uma coisa engraçada, né? Quando ele quer ser cabeça dura, ele se esquece totalmente que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aí ele se torna a imagem e semelhança de uma porta. Ele não pensa, ele não analisa, ele não entende que, meu Deus, né? Não está dando certo. Eu não vou buscar a Deus. A primeira situação que eu tenho, ao invés de eu ir buscar a Deus, ao invés de fechar o templo, eu vou e busco a Deus nesse templo. Ao invés de tirar os utensílios, depenar o templo, eu vou lá buscar a Deus neste lugar. Eu estou pegando tudo e entregando para o inimigo. Eu estou entregando para o rei da Assíria. Com base
no Deus da Síria. Que aqui tem dois povos, se você prestou atenção. Tem a Síria e somente Síria. Então, o Deus, o rei dos sírios está vencendo. Então, se eu seguir o Deus deles, eu vou vencer o rei da Síria. Mas por que eu não pensei em buscar a Deus? Se funcionou para os meus antepassados, por que eu estou ainda nessa receita ignorante, estúpida, de querer fazer acordos com o inimigo, fazer acordos com o ímpio? Porque o rei da Síria é ímpio, você não faz acordo com o ímpio. Você não faz aliança com o inimigo. E agora vamos para a nossa vida financeira. Né? Segunda-feira, né? Dia de acordar cedo, buscar a Deus, ir para o trabalho, fechar grandes negócios, contratos, atender clientes, um dia produtivo, um dia abençoado. Mas será que toda a nossa segurança, nossa esperança está em Deus? Ou está na nossa amizade, né? Eu vou fazer amizade aqui com o rei da Síria, né? Com o ímpio, com aquele cara que eu já vi que ele já lesou pessoas, mas comigo vai ser diferente. Eu vou tirar de Deus e vai dar tudo certo. Eu não vou ter tempo para orar, eu não vou consagrar o meu trabalho, eu não vou ter um dia de jejum, o dinheiro que eu devia dizimar e ofertar, eu estou comprando presentes para o ímpio, eu estou gastando para fazer uma imagem de ostentação. Por quê? Porque, esse sapato me abre portas, esse relógio me abre portas, essa amizade me abre portas, este carro me abre portas, mas e Deus? Deus o quê? Fecha portas então? Porque quando é conveniente a gente lembra, né? A gente ora, né? Porque se Deus disser que aquela porta, se Deus abrir a porta ninguém fecha, mas se Deus também fechar ninguém abre, a gente fala nas orações. Mas aí que está o dia a dia, a postura que nós temos. Nós vemos, infelizmente, muitas pessoas, muitos homens, infelizmente, numa postura muito parecida com a Acás. Ele tenta de todo jeito fazer um jeitinho, ele tenta de todo jeito, como diz minha mãe, eu acho super engraçado, né? A pessoa fica dando guinadas, né? E guina, e vai daqui, e vai de lá, e luta, e tenta, e não chega a lugar nenhum. Porque ela está gastando toda a força dela. Ela está gastando toda a energia dela na carne, para agradar pessoas, para estar bem com pessoas, para depender de pessoas, mas quando é para depender de Deus, ela não confia, ela prefere confiar, olha que maluquice, ela prefere confiar no Deus do outro ímpio. Bom, se o Deus do outro ímpio está dando vitórias para o outro, ele vai dar vitória para mim. Mas peraí, você acredita no quê? Que falta de convicção é essa? Você já não viu pessoas, pessoal? Eu estou indo e voltando para você ir visualizando as coisas. Você já não viu pessoas que pede, que até traz os projetos para a gente consagrar e orar? Ela confia que se alguém orar vai dar certo. Mas ela não confia que se ela fizer vai dar certo. Ela traz o plano dela, o projeto dela, o contrato dela, mas no dia a dia ela não faz o que ela deve fazer. E aqueles que nem trazer por orar traz? E aqueles que nem a fé para declarar, para ter concordância no plano dele, no projeto dele, no trabalho dele traz? É isso daqui, ó. Eu vou dar presente para o inimigo, eu vou bajular o inimigo, quem sabe eu consigo alguma coisa do inimigo? Não, olha só, o rei da Síria veio aqui, ó, e ao invés de ajudar, veio e atacou ele. Em vez de chegou e atacou ao invés de ajudá-lo.
O Acas estava com um problema aqui com os filisteus, assim, ó, eu vou chamar o meu amigão, ó, o Tiglat-Pileser, meu amigo chegado, vem aqui me ajudar contra os filisteus, ele vem e ataca ainda. Você vê que tem gente que está vendo o negócio só piorar. E ele não está acompanhando o negócio, ele está falando que não, porque era crise, foi a economia. Não, é Deus que está contra você. Deus estava contra Acaz. E qual foi a atitude madura de Acaz? A mesma de Caim. Eu vou ficar revoltadinho. Eu vou ficar chateado, eu vou me fechar, eu vou quebrar tudo aqui no templo, eu vou trancar a porta do templo, eu não vou buscar a Deus, eu vou parar de ir na igreja. Tudo bem, Deus está olhando para nós e pensando, meu amigo, quem precisa de quem aqui? Eu não vou ficar velho, a sua vida que está passando, o seu ano que ao invés de ser um ano doce, você está trabalhando para se tornar um ano amargo. Ao invés de você terminar este ano declarando e testemunhando como o melhor da sua vida, você vai terminar um ano reclamando das mesmas coisas. Olha a estupidez do ser humano, pessoal. Quantas vezes que nós podemos tirar as coisas que estão nos atrapalhando, que estão nos sendo uma pedra de tropeço no nosso caminho, a gente quer tirar de Deus. Eu vou tirar os utensílios aqui do templo, eu vou dar de presente para o Pileser. Eu vou tirar de Deus o meu tempo, eu vou tirar de Deus esses recursos, ao invés de eu fazer ofertas que chamem a atenção de Deus, eu não vou fazer isso não, vai que me falta. Vai que me faz falta. E faz. E faz falta. Quantas pessoas que testemunharam, não muito tempo atrás, daquelas ofertas da viúva, que a pessoa, o que ela tinha, ela zerou a conta dela, e o Senhor prosperou ela mais de 100 vezes. Bem mais, algumas pessoas, muito mais de 100 vezes. Mas ela não acredita. Ela vê o outro, mas ela não tem a fé de fazer. Deus fala isso, ó, fazei prova de mim. Quando que Deus me dá abertura para testar Ele, pessoal? Deus não tem que provar nada para ninguém, mas por amor a nós, muitas vezes a nossa mente é incrédula, pequena, escrava, escassa. Ele fala, ó, tá bom, faz um teste, né? Mas às vezes nem para fazer o teste a pessoa tem coragem. Ela não é pelo menos uma coragem / incredulidade, como de Gideão. Gideão pediu um teste, porque ele estava com medo. Senhor, então faz todo o terreno aqui ficar úmido e a lã seca, e depois a lã seca e o terreno, a lã úmida e o terreno seco, né? Pediu os 2 testes e tal. E o Senhor fez. Por quê? Porque ele pediu. Ora, se o Senhor quer que a gente confie nele, a gente pede um teste, ele faz essa concessão para nós. Ele faz. Porque é o que ele quer. Ele quer que a gente vença. Ora, ele quer que a gente vença. Então, se eu peço para o Senhor algo, ele tem prazer em me abençoar. Então, eu vou às vezes pedir uma coisa que para Deus é tão insignificante, mas para mim, se for ajudar na fé, Deus faz. Ele fala, faça a prova de mim. Eu vou mostrar, vocês vão ver como eu vou abrir as comportas dos céus. Vou abençoar a sua vida. Vou derramar sobre você essas bênçãos abundantes. Então o Senhor fala, fazem prova de mim.
Para de insistir naquilo que não está funcionando. Acais era um religioso, tanto que ele acreditava na religião. Ele foi até para o Deus dos sírios, ele fez postes, altares em cada esquina. Ele não era um ateu, ele era bem religioso. Tem gente que não falta religião na vida dele. Ele até que está na igreja, ele até, como eu falei agora, ele até leva lá, pede para pessoas orarem por ele, mas ele não se posiciona. Ele não dá condições. Aí tudo está dando errado, eu falo, não estou entendendo. Eu estou pedindo para orar por mim, eu estou indo na igreja, né? Eu tô sendo religioso aqui. Não, não é religião não, é fé. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. Mas o Senhor fala, né? Que se eu não vivo pela fé, se eu vivo de retrocessos, o Senhor não vai se agradar de mim. E a palavra diz que a alegria do Senhor é a minha força. Se o Senhor se alegra de mim, eu tenho força. Mas se o Senhor se desagradar de mim, ou seja, eu não tenho nada. Não tenho força, não tenho resultado, não tenho ânimo, não tenho nada. E quando nós não nos posicionamos, pessoal, infelizmente, às vezes a gente leva um monte de gente junto. O país todo foi atrapalhado, o país todo perdeu, porque o seu líder perdeu. Às vezes você está reclamando de um funcionário, mas você não tem sido cabeça naquela empresa. Às vezes você está reclamando da sua família, mas você não tem sido cabeça nessa família. Às vezes você está reclamando de resultados, mas você não tem sido canal de bênção neste lugar. Então, por causa de um que fez errado, o país todo foi prejudicado. Mas o contrário também é verdadeiro. Por causa de um que se posiciona, todo o país, toda a empresa, toda a casa, toda a família é abençoado. A bispa já falou sobre isso várias e várias vezes. Quando nós nos mudamos para Taquari, aquela região era escura, era feia, era velha. E a igreja trouxe vida para aquele lugar. É um lugar moderno, é um lugar com vários prédios novos, é um lugar de progresso. É um lugar onde nitidamente foi valorizado, né? A igreja trouxe valor para aquele lugar, trouxe a presença da luz naquele lugar. Então, onde você chega, você leva a mudança. Onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus neste lugar, você faz as coisas mudarem. Cultura, mentalidade, padrão é elevado. Se todo mundo ali tinha um padrão meio mole, meio preguiçoso, meio desorganizado, meio bagunçado, você vai fazendo a sua parte, você vai mostrando, você vai constrangendo. Quem não quer mudar mesmo. Quem não quer mudar vai falar que você quer aparecer, que você quer chamar atenção, quando simplesmente você está sendo íntegro àquilo que você sabe que é o correto, aquilo que você acredita que é a verdade. E você não se importa, claro, porque você sabe que você não está querendo fazer para homens, mas para Deus, porque você lembra da palavra, tudo que vier às suas mãos, faça como se fosse para o Senhor. Tudo que você tiver que fazer, dê o seu melhor. Agarre ao máximo, aproveite ao máximo as oportunidades, porque os dias são maus. Então, olha só, eu estou dando o meu melhor, estou fazendo o meu melhor. Estou fazendo o meu máximo e Deus pode me honrar. E eu estou confiando em Deus e eu tenho oportunidade de ajudar pessoas, eu vou ajudar pessoas, eu vou investir em pessoas. Eu tenho oportunidade de fazer uma oferta sacrificial para chamar a atenção do Senhor, eu vou fazer essa oferta. Quantos que o seu primeiro salário, a sua primeira venda, ela oferta integralmente ao Senhor como a sua oferta de sacrifício, as suas primícias, não é?
Ao invés de se afastar de Deus, de tentar acertar, fazer amizade com o ímpio, ela está lá focada em Deus, focada em Deus, focada em Deus. Porque quando você foca em Deus, as pessoas querem fazer aliança com você. As pessoas iam até Abraão para fazer amizade com ele, as pessoas iam até Isaac para fazer amizade com ele. Então, eu tenho que parar de ficar correndo atrás de homens. Os homens, as pessoas, os contatos vão vindo até você quando você confia em Deus e você é excelente. E você é íntegro. E você é lembrado pelo seu caráter. E você é lembrado pela sua disciplina. E você é lembrado pela sua estabilidade. E você é lembrado pela sua fidelidade. E você é lembrado porque você é um homem, uma mulher de Deus. Aqui, nos Estados Unidos, a gente viu uma situação onde, para onde você olha, para onde você vira, alguém diz que é crente aqui. Aí, alguém aqui do nosso grupo estava num lugar onde todo mundo ali, algum tempinho, algumas horas ou dias atrás, todo mundo falou que era crente. Aí houve uma situação em que uma pessoa que estava ali orientando a fazer algo, disse que para alguma coisa funcionar tinha que falar uma mentirinha. Mas é mentirinha, como se existisse, tá? Só estou brincando aqui, tá? Mas é mentirinha, na cabeça dela é mentirinha, é bobeirinha, é bobagem. E os crentes fizeram o quê? Tá bom, se isso acontecer a gente faz isso, tá? E aí quem estava lá, assim, olha, eu não vou mentir. Então a gente vive num tempo onde tem esse tipo de crente. Imagina se esse tipo de crente consegue passar 30 segundos na grande tribulação. Consegue passar 1 minuto e meio de uma pressão de verdade. Nega Jesus. Não, tá bom, eu nego, tá bom. Porque a gente tem que ser prudente. Não é assim? A prudência diabólica. A prudência barra covardia. É o que a gente falou ontem no culto, né? Não há virtude em algo que você não é capaz de fazer. Por exemplo, uma pessoa só pode dizer que ela tem domínio próprio se ela tem a capacidade de agredir uma pessoa e ela não agride. Como um atleta de jiu-jitsu, como um soldado, como um policial, que ele tem o potencial de matar uma pessoa com as mãos, numa agressão, numa briga, mas ele não faz, porque ele tem domínio próprio. Mas se o cara é aquele lá que é covarde, que não dá conta de nada, que tem medo de tudo, e ele fala, não, porque eu não faço nada, porque você sabe, eu tenho domínio próprio. Não, mentira, é covarde. Não há virtude na fraqueza. Assim como não há virtude em você falar que é um homem de Deus, que é uma pessoa íntegra. Não há virtude em você falar que é prudente se você é covarde. Não tem prudência naquilo que é contra a palavra de Deus. Aí é covardia mesmo, aí é passividade. Então, muitos confundem essa passividade com prudência. Muitos confundem uma passividade com deixar nas mãos de Deus. Não, é como o Jefté. Olha só, meu amigo, faz 300 anos que essa terra que vocês estão exigindo foi conquistada por Israel. Ninguém tomou nada de vocês. Nós ganhamos, conquistamos em batalha. Não, mas é meu, eu não quero saber, eu vou atacar vocês, então vamos lá, vamos para a batalha então, vamos para a guerra. Mas se o seu Deus Camus te dá o que você pede,
Você não toma posse? Eu também vou tomar posse. Você quer vir para a guerra? Então vamos para a guerra. Então, uma coisa é você falar, não, eu vou deixar nas mãos de Deus. Outra coisa é você está sendo lesado, está sendo humilhado, está sendo oprimido, e você está falando que está deixando nas mãos de Deus? Não, Deus está falando, ataca, faz a sua parte, levanta, ora, luta contra isso, que eu vou te dar a vitória. Então a gente precisa buscar esse discernimento, essa sabedoria, para não tentar se enganar, na verdade, né? Que a gente sabe, para tentar distorcer a palavra. Não, eu vou deixar aqui todo mundo me lesar, me prejudicar, mas eu vou deixar nas mãos de Deus. Não, peraí, analisa com sabedoria. O que é deixar nas mãos de Deus e o que você está deixando passar mesmo. Aí não dá isso, Senhor, eu fui deixar nas suas mãos, o Senhor não me abandonou. Não, mas tem hora que eu tenho que lutar pelo que é meu. Né? Se tem lá, igual o exemplo que eu dei, se tem lá uma pessoa, né, doutrinando o seu filho, tem lá um professor doutrinando o seu filho, tem lá um colega levando o seu filho para o pecado, você vai falar, não, vou deixar nas mãos de Deus. Não, você tem que correr lá e pegar, sai daqui, ó, igual a gente teve uma situação aí, de uma escola que pediu para fazer um trabalho de alguém que foi impactante na história, e o menininho já falou, não tem quem foi mais impactante que Jesus. Mas depende disso porque tinha uma família que está estruturada, soube explicar que Jesus não é religião, Jesus é um homem que fez uma mudança na sociedade extraordinária no seu tempo e até hoje, para sempre. Ele não é religião. Ele ensinou valores, ensinou uma mudança de mentalidade, de cultura. O Senhor é um ser espiritual, mas também ele é um ser histórico. Né? Ele fez grandes coisas no seu tempo. Como tem tantos aí inventores que as pessoas elogiam e levantam a bola dele. Não, porque esse homem fez a diferença. Ok, cada um tem seu mérito. Maravilhoso. Mas Jesus tem muito mais. Mas quando fala Jesus, já vira já desperta aquele gatilho, religião, não tem nada de religião não. São valores, princípios, são fatos, né? Então tem que ter ali aquele posicionamento, tem que ter um posicionamento. Não pode falar disso porque falou Jesus, já liga o gatilho religião. Não. Jesus, ninguém está falando aqui de ressuscitar morto, de curar doente, de ir morrer e ressuscitar, não, está falando do que ele ensinou, do que ele fez no tempo, o impacto que ele teve naquela sociedade, ou seja, tem coisas que a gente, Senhor, só o Senhor para colocar a mão nisso, tem coisas que eu tenho que ir lá e botar minha mão. Então, se eu estou vendo que tem coisas na minha vida que não estão funcionando, eu tenho que ir lá botar minha mão. Senhor, está dando errado. O inimigo está chegando perto, eu vou dar presente para o inimigo? Ele não respeita, ele é ímpio. Eu sei que o meu Deus é o Deus vivo, o Deus do outro não existe. É um Deus de madeira, de pedra, de barro. Eu vou adorar o Deus do outro porque ele está com algumas vitórias e então eu vou seguir aquilo lá, sabe? Não tem sentido. O ser humano tem coisas aí que é igual eu acabei de brincar, né? Ele não se faz a imagem e semelhança de Deus, ele faz a imagem e semelhança de uma porta. Ele tem as atitudes mais estúpidas possível. Então, meus queridos, aqui o Acás, ele foi tirando tudo de Deus. Tirou os utensílios, quebrou as coisas, fechou a porta. Ele foi tirando e a vida dele só foi piorando. Então, é claro que não vou dizer aqui que você está tirando de Deus, você está levantando um altar, alguma coisa, que você tem um ídolo, um santo aí na sua recepção da sua casa, né, na sua sala. Mas se eu vou tirando de Deus e tentando estar bem com o ímpio, é isso que acontece. Entendeu?
Então, essa passagem, ela nos traz bastante revelação. Acas não faltava tentativa de estar bem com as pessoas e não faltava religião, viu? E o que ele mais foi aqui foi religioso. Mas aqui a gente não está aqui para ser religioso. A gente está aqui para agradar a Deus. E a gente não está aqui para agradar pessoas. A gente está aqui para agradar a Deus. E aí Deus prepara situações para a gente receber o favor de pessoas. Mas não foram pessoas que nos abençoaram, foi Deus que nos abençoou. Então, se coisas não estão acontecendo, é porque Deus botou a mão no nosso peito e falou: eu não vou te apoiar nisso não. Que foi o que aconteceu com Acas. Então, chega de buscar atalhos. Chega de buscar caminhos que estão deixando as coisas muito mais caras. Olha só. Ele tirou tudo do templo e deu tudo errado, ou seja, ficou muito mais caro do que se ele tivesse feito ofertas ao Senhor, do que se ele tivesse se quebrantado, feito jejuns, orado, pedido graça ao Senhor. Teria ficado muito melhor e o resultado infinitamente superior, mas ele foi só tirando de Deus, só tirando, ficou muito mais caro. Ó, depenou o templo, depenou a casa dos nobres, depenou o palácio, pegou coisa que nem era dele para agradar ímpio. Tem gente que está cortando na carne, ó, tirando da família dele para estar bem com o ímpio, para ter uma imagem para os ímpios. Não, vamos ter uma imagem para Deus. Vamos ter uma vida alinhada ao Senhor. Então vamos parar de nos enganar, vamos parar de ficar com essa receita aqui do fracasso. Vamos parar de ficar correndo atrás de homens, atrás de agradar pessoas, vamos agradar a Deus. Vamos parar de ficar pegando as nossas coisas, vamos apresentar a Deus de verdade. Senhor, não é alguém que vai orar por mim, não, eu tenho que orar por mim, eu tenho que lutar por mim. Eu tenho que agradar o Senhor, eu tenho que me aproximar do Senhor. Eu não posso mais ficar nesse altar quebrado, nessa vida desajustada, desorganizada. Não, Senhor, eu vou me alinhar ao Senhor. Eu não vou mais ficar me enganando. Eu não vou mais ficar me iludindo que se eu continuar dessa mesma receita, que sempre deu errado, agora vai dar certo. Não, a receita não funcionou. É o exemplo que eu dei no comecinho. Todo mundo está fazendo um bolo e eu estou fazendo o bolo e dá errado. Então eu vou falar que a receita não presta? Mas todo mundo que fez deu certo? Não, eu estou errando. Então eu vou parar de me enganar, vou parar de me iludir. A casa adorava se enganar. Tem gente que adora se enganar. Chega de se enganar. Chega de buscar atalhos. Chega de buscar coisas que não funcionam. Vamos para o que funciona. A ordem simples, eu vou buscar a Deus. Ao invés de ficar revoltadinho com Deus, eu preciso do favor dele. Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa pela minha ignorância, Senhor. Pela minha estupidez, eu fui um animal irracional, aí Deus começa a parar para dar uma atenção, porque agora está começando a ter humildade, está começando a ter entendimento, sabedoria. Então vamos orar. Eu peço que você, onde você estiver, que você reflita sobre essa mensagem, que você reflita sobre aquilo que representa o Acas na sua vida, que representa o Tiglat-Pileser da sua vida, que representa aquilo que está dilapidando você, como ele dilapidou o templo. Às vezes a gente está dilapidando a nossa vida, está dilapidando a nossa família, está tirando aquilo que é para a nossa casa, está investindo em outras coisas, está faltando sabedoria, pessoal. E por causa de um líder ruim, toda a nação foi prejudicada. Mas por causa de um líder abençoado, um homem, uma mulher de Deus, toda aquela família, toda aquela empresa vai ser abençoada. Então vamos falar com o Senhor. Reflita sobre isso. Reflita sobre aquilo que representa esse desalinhamento espiritual. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. E eu peço, Senhor amado, que haja
abertura mental em cada um de nós, Senhor. Que tenhamos aqui, Senhor amado, homens e mulheres que estão atentos, meu Pai, que estão atentos à sua palavra, que estão atentos àquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Para que nós não estejamos no auto-engano, Senhor, porque o pior engano é o auto-engano. O pior engano é aquele que alguém tenta nos enganar, mas é aquele que nós acreditamos, porque aí não há o que fazer, porque se eu acredito nessa mentira, para mim é uma verdade, então como é que eu vou mudar isso? Então dá luz, Senhor, derrama da luz, meu Pai, dá luz a todos nós, nos ajuda a enxergar, Senhor, nos ajude a enxergar, Senhor. Abra as nossas mentes, Senhor, nos dá visão. Eu declaro em nome de Jesus, que se havia alguém aqui, Senhor, que ainda acreditava em mentiras como Acaz, que essas mentiras sejam derrubadas em nome de Jesus, que essas mentiras sejam aniquiladas das nossas vidas em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, mentes ampliadas. Declare sobre a sua vida. Declare sobre a sua mente. Senhor, abra minha mente, Senhor, para que eu não seja mais estúpido em resistir, Senhor. Resistir naquilo que está dando errado, naquilo que não está fluindo, não está funcionando, Senhor. Tem misericórdia de mim, me dá discernimento, me dá visão, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Me dá visão, Senhor, me dá visão. Me dá visão, Senhor. Me ajuda a enxergar, meu Deus, para que eu pare de atrapalhar minha própria vida, Senhor. Talvez eu estou batendo em ferro frio. Eu estou fazendo amizade com ímpios, eu só estou me prejudicando. O ímpio está me prejudicando, eu estou deixando, porque eu quero ainda convencer, ainda acho que eu vou dar um jeitinho, eu ainda acho que vai ter uma reviravolta, e não vai, chega de mentira, chega de auto-engano, desperta, Senhor. Que cada um aqui persiga o Senhor, busque o Senhor, busque a sua face, Senhor, abra as nossas mentes, Senhor, para que possamos atrair o seu favor. Eu declaro, Senhor, eu declaro mentes ampliadas, eu declaro mentalidades ampliadas, meu Pai. Abra as nossas mentes, Senhor. Eu declaro rompimento, Senhor, nesta manhã, nesta segunda-feira. Aquilo que representa, Senhor, um Tiglat-Pileser na vida dessa pessoa, que ela venha tirar da vida dela, Senhor. Aquilo que representa aqueles deuses dos inimigos, meu Pai, na vida dela, que é aquilo que o mundo busca, aquilo que o mundo reverencia, aquilo que o mundo persegue, Senhor, que ela venha derrubar da vida dela agora em nome de Jesus, que venha ter discernimento, sabedoria, Senhor, para ter a atitude correta, para buscar o Senhor, não se revoltar. Eu também não vou buscar, não, Senhor, isso é a atitude dos fracos, isso é a atitude dos fracos. Aqui nós temos homens e mulheres fortes, aqui nós temos homens e mulheres de Deus, que dependem do Senhor, que confiam no Senhor, que quando entendem já mudam, Senhor, que é como Abraão, entendeu? Opa, já obedeço, é rápido para obedecer. Que sejamos rápidos assim, Senhor, rápidos para atrair o seu favor, rápidos para atrair a sua graça, rápidos, Senhor, porque o Senhor é rápido, o Senhor quer fazer, o Senhor tem prazer em nos abençoar, nós só precisamos estar alinhados. Então eu declaro, meu Pai, mentalidade mudada, Senhor, mentalidade de riqueza, mentalidade expandida, que ela pare de perseguir mais pessoas, meu Pai, que ela busque o Senhor. Eu declaro, meu Deus, prosperidade. Eu declaro que o nosso povo tem uma mente de riqueza, tem uma mentalidade abundante, Senhor, que ela faça as ofertas sem ter medo de falhar, sem ter medo de acabar, meu Pai, porque aqui nós vemos exatamente isso. O Acaz, ele foi capaz de fazer ofertas aos inimigos, mas não fez ofertas ao Senhor.
Ele contava mais com a amizade dele, com a força humana dele, do que com a força de Deus. Então que tenhamos aqui, meu Deus, homens e mulheres que entenderam, Senhor, que entenderam: eu não vou tirar de Deus, eu não vou tirar da minha família, eu vou fazer a coisa certa, eu vou parar de atrair problemas para a minha vida, eu vou atrair bênçãos para você. Eu vou ser um imã de bênçãos, Senhor. Eu sou um imã de vitória, eu sou um imã de dinheiro, eu sou um imã de novos contratos, eu sou um imã, Senhor, de bênçãos na minha vida, eu sou um imã de testemunhos, porque eu creio no Senhor, eu confio no Senhor, eu creio na sua palavra, eu creio que o Senhor não falha, eu creio que eu só preciso estar alinhado, Senhor. Como o Caleb disse: se o Senhor só precisa se agradar de nós, se o Senhor só se agradar de nós, é certo que venceremos, Senhor. Não precisa de mais nada. A gente não vê Caleb aqui, correndo aflito para lá e para cá. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pegar aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Não, se o Senhor se agradar de mim, é certo que vencerei. E o Senhor se agrada com a obediência. O Senhor se agrada com a fé, com a obediência, com a renúncia própria. Que a gente pare de tirar do Senhor, meu Pai, e tire de nós. O Senhor nos ensina isso: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e me siga. Eu vou negar a mim mesmo, eu vou parar de ser uma pessoa que vive de imagem, eu vou parar de ser essa pessoa que não confia em Deus, só confia na força do braço, por isso que dá tudo errado, por isso que as coisas são devagar, são travadas, por isso que passa ano e entra ano, e a pessoa está reclamando dos mesmos problemas, porque ela ainda ama muito ela ainda se ama demais para tirar dela, ela tira dos outros, mas ela não tira dela. Que a gente venha parar de se amar tanto, Senhor, e amar o Senhor mais do que a nós, que pare desse egoísmo, que pare dessa autossuficiência diabólica, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Quem somos nós? A nossa vida é um sopro. Se não for a sua misericórdia, meu Pai, se o Senhor nos der a força para trabalhar, uma virose nos derruba, Senhor. Uma intoxicação acaba com o nosso físico, com a nossa energia, meu Pai. Quem somos nós se não for pelo Senhor? Se não for pela sua misericórdia, nós não somos nada, Senhor, nós somos pó. Então nos dá a visão certa, meu Pai, nos ajuda a ter consciência de quem nós realmente somos sozinhos, meu Pai. Sozinhos não somos nada, mas com o Senhor somos mais que vencedores. Com o Senhor nós temos a graça, nós temos força, nós temos autoridade, nós temos saúde. Sem o Senhor, meu Pai, nós não temos energia, nós não temos alegria, nós não temos força para nada, meu Pai. Tudo é vazio, tudo é correr atrás do vento. Então eu declaro, meu Pai, portas abertas, eu declaro mentes ampliadas, eu declaro coragem, Senhor, eu declaro resultados, eu declaro testemunhos, meu Pai, que nessa segunda-feira vejamos, Senhor, o Teu poder se manifestando nas nossas vidas, com grandes notícias, com ótimas notícias, com portas abertas, contratos assinados, grandes dizimistas, grandes ofertantes, colunas para o reino, mantenedores da Sua obra. Senhor, eu declaro vitórias na vida do nosso povo. Que o nosso povo sempre esteja por cabeça, que o nosso povo sempre esteja por cima, que o nosso povo sempre ocupe lugares altos, meu Pai, de grande honra, de grande poder, de grande unção, de grande autoridade, de grande destaque, meu Pai, que a despeito do país, meu Pai, estar só com más notícias, caos, meu Pai, corrupção, aumento de impostos, coisas que não dão certo, meu Pai, uma luta sempre para atrapalhar as pessoas, meu Pai, para atrapalhar os negócios, atrapalhar a independência das pessoas, Senhor, que a despeito de tantas e tantas más notícias, que fica ainda mais evidente a Sua luz, meu Pai, na vida dessa pessoa, que ela continue, que ela venda como nunca antes, meu Pai, que ela faça negócios como nunca fez antes, meu Pai, que fique evidente a diferença do justo e do ímpio, Senhor, do que te serve e daquele que não te serve, daquele que obedece e daquele que não obedece, daquele que confia no Senhor e daquele que confia nos homens. Eu te peço, Senhor, dá vitória ao nosso povo. Eu te peço, dá mentalidade a cada um de nós, meu Pai, uma mentalidade expandida, uma mentalidade ampliada, Senhor, porque não dá para crescer com a mente
pequenininha, meu Deus, presa num quartinho. Não, Senhor, para crescer eu preciso expandir, eu preciso acreditar, eu preciso ajudar, meu Pai, eu preciso ajudar pessoas, ensinar pessoas, Senhor, eu preciso expandir, ter novos ramos, novos braços, meu Pai, para que aquilo se multiplique, Senhor, para que os talentos se multipliquem, para que a proporção das coisas aumente, Senhor. Então nos dá a visão, meu Pai, uma visão generosa, uma visão de expansão. Eu vou investir, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ser uma pessoa que vou dar o meu máximo, porque ninguém pode tirar o que eu estou plantando. Eu não vou ter a crença da escassez, não, vai que acontece, eu perca. Não, chega, isso é passado, isso é velho, isso é escravo, não tem mais escravo. O Senhor nos fez livres, Senhor. Livre, generoso, o generoso prosperará. Então vou ser generoso. Se o outro não quer aproveitar nada, se o outro pegar tudo e jogar no lixo, o problema é dele. O que eu fiz não vai ser tirado de mim, pelo contrário, eu vou receber por aquilo que eu fiz, pela motivação e intenção que eu tive. Então, meu Deus, dá a mentalidade correta ao nosso povo, meu Pai. A nossa mentalidade, a sua mentalidade, Senhor. Nos dá a sua mentalidade, nos ajuda a ter a sua mentalidade, Senhor. Aquela generosidade, aquele cuidado, aquela dedicação, aquela excelência, meu Pai. Eu declaro homens e mulheres com a sua mentalidade, meu Pai. Em nome de Jesus, o povo do Ministério Mudança de Vida é o povo mais abençoado, mais próspero, mais vitorioso da face da terra, Senhor. Eu declaro respostas e vitórias em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e nós cremos, meu Pai, na sua palavra, nós cremos, Senhor, tomamos posse e concordamos para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém e amém.